Olá, meu nome é Malu e agora eu me sinto mais confiante de falar pra vocês que eu sou uma ilustradora de livro infantil. Porque nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu fazendo o meu projeto de portfólio, meu primeiro livro infantil. E é isso. Ai, não é isso. Pra quem não sabe, eu ilustrei meu primeiro livro infantil. Eu peguei esse trabalho aí faz uns meses, né? Que eu comecei a produzir ele. Produzi bem rapidinho, tá? Não foi uma coisa muito demorada. Mas por isso que eu fiquei meio off aqui, né? Porque eu tive que trabalhar muito. E aí eu fiquei com um pouquinho de burnout. Agora eu estou voltando pra fazer mais conteúdos pro canal, mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo aqui e todos os projetos que eu estou fazendo no momento. Enquanto eu não pego nenhum projeto oficial, a gente mantém o canal, mas se eu conseguir pegar um projeto, eu vou dar uma sumidinha porque eu vou precisar ter um tempinho aí pra fazer, né? Pelo menos por enquanto. Por enquanto, que a gente tem 2 empregos, né? Mas depois, espero que futuramente isso mude, né? Por favor, Deus, por favor. Mas enfim. Então, recentemente eu peguei esse trabalho para ilustrar um livro infantil e eu fiquei muito feliz da autora me confiar muito no meu trabalho para eu conseguir fazer, porque eu ainda nem tinha um portfólio, né, gente? Eu tinha postado algumas coisas aqui, né, por aqui. Tem algumas coisas que eu posto no Instagram, mas é muito difícil a gente pegar um trabalho de livro infantil sem um portfólio completo. Então, eu fiquei muito feliz de ter conseguido. E ainda eu fiz um trabalho com uma editora independente chamada Amelie. É uma editora que eu gostei muito de trabalhar com eles, foi muito tranquilo. Então eu tive uma experiência ótima, assim, para fazer o meu primeiro livro infantil, nada estressante. Somente de carga horária, porque eu estava fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Porque pra quem não sabe, eu trabalho tempo integral. Então eu tinha que conciliar, né? Trabalhar o tempo integral, mas fazer o projeto. Mas deu tudo certo, consegui entregar a tempo e tudo bonitinho. Mas eu fiquei muito feliz de fazer esse projeto. Ai, eu já falei isso 500 vezes. Eu tenho uma p*** de um roteiro que eu não sigo. Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês eu pegando, né, fazendo um projeto pra portfólio, usando algumas ilustrações que eu fiz pra esse livrinho. E eu vou mostrar certinho como é que eu montei todo o meu projeto, que eu achei bem divertido fazer. Mas eu achei muito legal ver ele todo finalizado, bonitinho. Deu tudo certo. Então, vocês vão ver aí. E eu vou falando com vocês enquanto eu vou fazendo esse projeto, para vocês não ficarem tão entediados, entenderem melhor tudo o que aconteceu, o que eu estava pensando em fazer, todo o meu rascunho e tal, para fazer esse projetinho para portfólio acontecer. Mas eu vou deixar linkado aqui também esse projeto que eu fiz e eu vou mostrar para vocês eu montando ele do zero. Então vamos lá. Só para mencionar, eu fui gravando a tela durante esses vídeos porque eu estou com um certo probleminha de memória e eu achei que ia reduzir bastante a qualidade do vídeo. Ia ser mais fácil também para editar. Então eu gravei tudo pela tela assim. Talvez vocês vão ver umas bugadinhas e tudo mais, mas eu vou explicar tudo o que aconteceu, porque que tava dando essas bugadinhas durante o vídeo, tá? Então fica aí no vídeo para vocês verem esse projeto que ficou muito legal e eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma dúvida sobre livro infantil, sobre prazo, sobre tudo que vocês tiverem, né, para quem tá começando, pode perguntar para mim no direct do Instagram, que eu vou responder para vocês tudo o que aconteceu, como eu consegui e tudo mais. Então bora lá pra gente montar esse projetinho do zero. Então, gente, bora lá começar esse projetinho. Primeiro eu fiz tipo uma ideia do que eu ia fazer no Procreate, né? Então botei ali algumas imagens de referência ali, tudo modeladinho do jeito que eu queria fazer no Photoshop. Porque eu achei que assim ia ficar mais fácil pra eu entender, sabe, o que eu estava visualizando. E aí quando a gente faz tudo rabiscado fica muito melhor do que quando a gente vai tendo as ideias, né? Enquanto a gente tá fazendo. Que aí eu dou umas travadas. Mas vocês vão ver que eu mudei algumas coisinhas. A capa eu já tinha feito nessa primeira página. Eu já tinha modelado ali mais ou menos. Eu aproximei a imagem. Fiz algumas alterações, né? Coloquei o título ali no meio. Quando a gente vai fazer o portfólio, né? A gente tem que deixar no formato mais de computador. Como é que fala? Não sei. Mas é aquele formato, né, do computador, né? E o livrinho, ele é quadrado. Então, eu tive que fazer algumas alterações, assim. Eu não lembro muito bem qual que é o tamanho da imagem que eu usei pra fazer, mas eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho pra vocês, quem quiser, tipo, ter uma ideia de qual que é o tamanho de cada quadro que eu fiz. E eu fui criando como pranchetas no Photoshop, porque eu achei que, assim, ia ficar mais fácil pra quando eu exportasse. Mas vocês vão perceber que no final, acabei mudando um pouco, porque, tipo, continua de prancheta, mas eu acabei mudando, tipo, eu tive que abrir mais um arquivo
arquivo, porque o meu computador já não tava rodando mais, que eu tenho pouca memória, e aí quando o Photoshop vai tá aberto, ele vai consumindo a memória, né, do computador. Então, tipo, você precisa mais que o dobro do tamanho do seu arquivo. E quando você vai criando em pranchetas, e aí eu tava pegando imagens grandes, né, pra colocar ali, ele começou a consumir muita memória, então eu acho que eu não consegui fazer mais que 5 pranchetas, e o tamanho todo, né, do arquivo, acho que tinha 10, mais ou menos. Então, pra quem não tá entendendo muito bem o que eu estou falando, né? O que é prancheta? O que é isso? A prancheta, ela é tipo... É que uma qualidade não tá muito boa. Mas, tipo, tem a primeira página ali. E aí eu coloquei a segunda página ali. E aí eles fazem, tipo, todos uma camada. Eu não sei explicar muito bem, porque eu não sou uma boa professora, né? Mas, ele consegue exportar, ao invés de, tipo, você exportar tudo junto, um PDF tudo junto, eu consegui exportar só a parte que tá ali da página, sabe? É igual quando a gente tá fazendo no Canva, pra quem conhece o Canva. Tipo, aí você abre várias abinhas assim. É tipo isso. Não sei me explicar muito bem. Mas eu sei mexer mais ou menos assim no Photoshop, então eu entendo assim um pouco do que eu vou fazendo, sabe? Mas eu não sei explicar muito bem o que eu estou fazendo direito. Então aí nessa página que eu mostrei pra vocês tudo, eu coloquei, né, tipo, a capa, né, que eu achei que seria legal começar com a capa. E aí depois eu coloquei a segunda página como uma sinopse da história. A sinopse que eu coloquei ali, eu peguei, tipo, vou ser sincera com vocês, mas eu peguei, tipo, eu resumi um pouquinho a história e aí eu fiz com o chat GPT, porque eu não sou muito boa de escrever. Mas é porque eu não queria pegar a sinopse completa, né, do jeito que a autora escreveu, porque como é um projeto mais meu disso aí, então eu quis deixar, tipo, só com as coisas que eu fui fazendo, sabe? Ao invés de incluir sinopse que seriam dela ou textos que seriam da autora mesmo, pra não ter nenhum probleminha. Então, acabei fazendo assim, tipo, resumindo bem, assim, um pouco da história ali na sinopse. E aí, eu coloquei em português e inglês. Aí, vocês podem ver que eu comecei a fazendo ali, eu escolhi umas fontes. Essas fontes que eu usei, eu acho que eu usei as fontes da Luloca, mas tem tudo no site dela. Só que eu acabei mudando, aí eu usei a fonte que eu fiz, né? Meu lettering meio de iniciante, né? Porque eu não sou muito boa de lettering, como vocês podem ver. Então, eu acabei fazendo assim, colocando meu lettering ali. E aí eu coloquei a versão em português e a versão em inglês. Mas eu fui mudando um pouquinho. Eu não manjo muito assim de design, assim e tal. Eu faço o que eu consigo, assim, né? Mas não sou muito bem embasada, assim. Tipo, sei algumas técnicas, assim, mas eu sou meio ruim nisso. Então, eu mudava muita coisa enquanto eu tava fazendo. Tipo, achei que ia ser um processo mais rápido, né? Porque era só montar o portfólio e tal, colocar as imagens. E eu pensei até em, tipo, só colocar as imagens no Behance e tudo mais. Só que, tipo, eu queria deixar um pouco, assim, mais minha cara, sabe? E aí eu sei que eu gosto de fazer as coisas muito certinho, e aí eu acabei, tipo, fazendo eu mesma todo esse projeto, assim, com imagens mesmo. E tem gente também que faz, tipo, acho que vocês podem até ver no perfil da Luloca do Behance, tipo, ela faz tudo no Procreate, então é um pouco diferente. Eu não me adaptei muito bem a fazer essas coisas no Procreate, porque eu acho que eu já tô muito acostumada a fazer no Photoshop, então eu não consegui fazer no Procreate, mas ela faz no Procreate, ela deixa tudo num arquivo só. Pra você ver é bom, sabe? Tipo, se você não quiser, tipo, clicar na imagem pra se aproximar, aí é bom. Só que aí, às vezes, eu me incomodo um pouquinho, assim, porque eu tenho um toque muito chato. Então, eu me incomodo um pouquinho de, tipo, eu clicar e a imagem toda abrir. Então, eu acabei fazendo separado, que aí fica melhor. Mas a imagem grande, assim, inteira, né? Eu acho que é muito mais rápido de fazer, muito mais fácil. E eu me inspirei muito no projeto da Luloca e da Brenda também, pra fazer esse modelinho, assim, de imagem. Mas eu acabei mudando algumas coisas, eu peguei várias inspirações e vários artistas diferentes pra fazendo do jeito que eu queria. Então acabou ficando uma mistureba de várias coisas. E eu tinha salvado também várias coisas que eu já tinha desenhado, sabe? Tipo rascunho, preto e branco, as imagens preto e branco, tipo o color script. Então foi muito mais fácil pra gente montar, sabe? O portfólio certinho, porque aí você mostra todos os passo a passo, sabe? Eu não sei se isso é bom, se isso realmente vale a pena colocar no portfólio, mas falaram que vale, então eu coloquei tudo, sabe?
sabe? Tipo, todo o color script, os valores tonais, e os rascunhos, e os estudos que eu fui fazendo pra fazer esse livrinho que eu salvei tudo. E, inclusive, eu vou usar a mesma coisa, esse mesma ideia, sabe? Pra fazer no projetinho do Peter Pan. Aí, no final, né, tipo, eu já tinha feito toda a composição certinho, aí eu achei um mock-up legal, aí eu coloquei, tipo, as 2 páginas de mock-up, né? Tipo, essa primeira página do livro que eu coloquei, né, da florestinha, e eu também coloquei um mock-up da capa ali pra, tipo, dar uma... Assim, porque eu não queria fazer só uma página mostrando a capa, então eu achei melhor colocar a capa junto com a sinopse ali. Aí eu dei um jeitinho ali de colocar as 2 juntas. Esses mock-ups aqui que eu coloquei, eu não sei se eu tenho um link desse mock-up mais, porque... Ai, gente, eu não salvo nada. Pra ser sincera. Mas eu acabei, tipo, adaptando algumas coisinhas pra usar esses mockups aqui que eu peguei. E eu tentei usar sempre mesmo da mesma forma, né? O livrinho um pouco mais arredondadinho, sem muita lombada, né? Porque não tem lombada no livrinho impresso, então achei que seria mais legal usar, assim, algo que fosse mais parecido com o original. E aí, nessa página aí, eu acabei mostrando pra vocês o projetinho da menininha, né? Eu já tinha feito, né, esse modelinho pra mostrar pra autora. Geralmente eu faço desse jeito pra mostrar, né? Porque aí dá pra ver, né, mais ou menos o personagem, como seria a personalidade dela e tal. E eu acabei alterando bastante coisas, como vocês podem perceber, que ela tá diferente da menininha original. Foram algumas coisas que a autora pediu mesmo, porque a menininha seria um pouco mais novinha, né? E eu acabei escrevendo tudo isso nessa página, sabe? Tipo, porque que ficou definido a menininha dessa forma. E aí a roupinha eu acabei escolhendo, e a paleta de cores não, a corzinha do vestido também eu acabei escolhendo com base do que a autora falou, né? Que ela gostava das cores e tal. E aí eu achei que essa página ficou tão bonitinha por ser o meu primeiro projeto montando, assim, e eu também não tinha muito tempo pra fazer vários esboços, eu acabei, tipo, colocando esboços que ela tá muito diferente. Então, no meu próximo projeto que eu vou fazer do Peter Pan, a Wendy, o Miguel, o João e o Peter Pan, eles estão mais parecidos com o personagem que eu fiz no rascunho, sabe? E eu acho que isso é importante colocar no projeto. Eu quase não coloquei, tipo, essa parte aí da menininha, porque eu achei que ela tava muito diferente de como ela ficou no final. Só que aí eu tentei explicar mais, sabe? Por que que ela ficou dessa forma. Porque senão, às vezes eu acho que, tipo, a pessoa vai olhar, né? E vai pensar, nossa, mas a menininha tá tão diferente do como ela ficou, sabe? Tipo, ela não consegue adaptar muito bem a personagem como pra colocar no livro, né? Na finalização. E aí acaba ficando a finalização diferente. Mas foram algumas sugestões que foram surgindo ao longo do caminho. E eu não queria refazer todo esse projeto que eu já tinha feito. Porque senão ia demorar muito e... Aí tem muitas coisas pra gente fazer, né, gente? Então eu tentei explicar mais, né, escrito do que por imagens. Mas eu acho que é interessante prestar atenção nisso pra não ficar tão divergente, sabe? E aí eu aceitei deixar desse jeito, sabe? Eu tô tentando ser um pouco menos perfeccionista, então eu falei, não, vai ficar assim mesmo. Eu vou explicar e é isso. Nos próximos projetos eu arrumo, porque senão eu acabo me boicotando muito e eu ia demorar mais tempo pra refazer tudo, né? Pra deixar os esboços mais parecidos com a menininha que ela tá agora, no final, né? Do final do livro, do que eu ter feito todo o projeto, né, inteiro e já ter disponibilizado ali no meu Behance. E eu coloquei também português e inglês. E aí, português, né, maior, e inglês entre aspas. Porque eu ia deixar tudo em inglês, só que eu não sei, sabe? Eu não pego projetos gringos, então eu tenho que deixar português também. Mas caso surgir uma oportunidade, eu tenho a versão em inglês. Então, por isso que eu deixei dessa forma. Tá. Mas eu vi que bastante gente faz, né, português e inglês também, pra ter essa ideia. Tem gente que faz só em português também, então, mas eu acho interessante colocar as duas. Então, uma dica que eu dou é deixar em português e inglês, porque eu acho que fica melhor pra fazer. E eu fiz algumas alterações também aqui no texto, né, porque tem alguns textos que ficaram muito... Porque como tem muita textura, muito quadriculado e tal,
acabou ficando meio difícil de ler. Daí eu fiz algumas alteraçõezinhas ali, sabe? No que não Photoshop da mesma, aí eu coloquei um fundinho mais branco ali no fundo do texto pra poder dar pra ver melhor, né? O que tá escrito, porque eu acho super importante se você colocar texto, deixa o texto legível, não deixa, tipo, tudo bagunçado, não, tá? Porque senão fica horrível. Tipo, não dá pra ler, né? E principalmente a gente que é mais dessa área de ilustração mesmo, às vezes a gente não presta tanta atenção nesses detalhes, né? De não dar pra ler e tudo mais. Tipo, então levem isso em consideração. E eu também fiz algumas sombrinhas, assim, né? Atrás das imagens que eu fui colocando. Tudo com o efeitinho que tem ali no Photoshop. Eu não sei o nome desses efeitinhos, mas vocês vão... Quem quiser saber, né? Dá uma pesquisada aí. Que eu não sou muito boa de explicar, assim, como é que funciona o Photoshop, né? Mas eu coloquei uns fundinhos ali pra dar uma tridimensionalidade no visual todo, né? Ai, gente, eu acho esse projeto um charme. Mas é isso. Daí eu acabei, tipo, não mostrando essas partes, mas eu fiz a mesma coisa com o vovô, que é o personagem principal. Então eu acho isso importante vocês fazerem... Tipo, colocar a exploração do personagem dos personagens principais. Se quiser, né, pode colocar dos personagens secundários, mas acho que fica muita coisa. E aí eu coloquei, tipo, bem assim, dinâmico, sabe? Com setinha ali, mostrando qual que é o personagem que eu escolhi, qual roupinha que eu escolhi, qual personagem que eu escolhi, pra ficar melhor, assim, pra visualização, sabe? Tipo, você bater o olho e você conseguir seguir a leitura do texto, né? E aí, depois eu já coloquei, depois da exploração dos personagens, eu coloquei a parte do storyboard. Que eu coloquei o storyboard com o rascunho mais limpo que eu tinha. Que era o rascunho mais limpo, mas das imagens pequenas, né? Do arquivo menorzinho que tinha ali, porque pra pessoa ver, né? Entender ali mais ou menos como é que seria a narrativa da história. Assim, quem não sabe muito, assim, tipo, eu até fiquei pensando um pouco assim, nossa, mas será que eu não é um spoiler da história? Mas eu acho que, tipo, as pessoas mais leigas, assim, tipo, que não são editoras, que não são o ilustrador mesmo, eu acho que eles não entendem muito bem essa maneira, né, de colocar o storyboard todo rascunhado. Então é um plus a mais pra vocês ajudarem também os ilustradores, né, porque acho que a gente consegue usar de referências também, né, ideias de composição e tal, deixando dessa forma. Então não seria muito um spoiler, porque você não vai colocar tudo pronto. E eu também não coloquei a line final, né, tipo, é um rascunho que eu fiz, é o rascunho mais limpo possível que eu usei antes de eu fazer a line final de todo o projeto. Na verdade, esse projeto que eu fiz, como ele era mais simples e eu tinha menos tempo pra fazer, eu acabei usando essa line mais limpa que eu fiz, mesmo que seja em péssima qualidade, porque ela tava bem pequenininha, eu acabei usando ela pra eu fazer a blocagem final. Geralmente eu não faço desse jeito, porque eu gosto de seguir os passo a passo certinho e pra eu conseguir ir ajeitando as coisas. Só que eu sou uma ilustradora um pouco lenta, então eu acabo demorando muito tempo pra fazer isso. Então eu arrumei esse método, né, de deixar a line no rascunho, que é o arquivo pequenininho, que é um arquivo pequeno mesmo, tá, gente? Não é um arquivo de 20 por 20 centímetros, é tipo tamanho de Instagram mesmo, bem pequeno. Então eu decidi dessa forma pra otimizar meu processo mesmo de ilustração, que é usando o rascunho limpo como forma para fazer a blocagem, né? Que não é algo que eu faria assim em uma ilustração normal, mas num livro curto, com prazo curto de tempo, eu faria dessa forma. Então eu acabei usando essa página, né, desse storyboard mais limpinho para colocar no portfólio também. O bom, assim, de você deixar tudo separado, esses arquivos, é pra você montar o seu portfólio. Eu sei que é um pouquinho difícil, principalmente quando você é um artista, um ilustrador bem bagunceiro, eu sou um pouco, então eu não costumo fazer muitos passo a passo. Mas eu tô aprendendo que isso é importante, não só pra gente, né, que é ilustrador, mas também pra mostrar, né, pra editora, o processo que você tá, onde que você tá, e também eles conseguirem visualizar melhor todo o passo a passo do seu projeto. Que é um passo a passo meio fake, né? Porque às vezes a gente acaba não seguindo esse passo a passo quando a gente vai fazer um projeto pra gente, mas é importante quando a gente tá fazendo um projeto pra outra pessoa. E aí, depois que eu coloquei essa parte da line do rascunho mais limpo do storyboard, eu coloquei a parte do color script. E aí, ao invés de eu colocar do livro inteiro o color script, eu preferi colocar das 3 páginas que eu ia colocar no portfólio,
portfólio. Eu escolhi 3 páginas, né? Geralmente é bom a gente escolher uma página dupla, uma página simples e uma página com spots, né? Que são, tipo, pontos de narrativa. É um pouquinho parecido com o que eu fiz ali na primeira imagem, na segunda página, na primeira. Que dá pra ver, tipo, a menininha correndo e a menininha nos arbustos. Então, spot, tipo, isso, só que é um pouco mais... Ai, como que eu posso dizer? Eu vou colocar uma imagem de referência aqui pra vocês verem o que seria spot. Eu não sei como é que fala isso em português, eu acho que deve ter um nome, mas aí eu fiquei vendo muitos vídeos em inglês e agora eu aprendi a linguagem em inglês de livro infantil. Mas seria isso. É você colocar uma página dupla, uma página simples e uns spots. E aí seria legal, tipo, colocar pelo menos 3, né? 2 ou 3. Eu escolhi colocar 3, as 3 que eu mais gostei. Não sei se eram as 3 que chamam mais atenção pro público, não sei. Mas são as 3 imagens que eu gostei mais, que eu achei que combinava. E também tinha um pouco disso, sabe? De mostrar a página simples e 2 páginas duplas, né? Então eu achei que foi uma escolha, assim, um pouco mais certeira. Mas é sempre bom lembrar, né, ter isso em mente pra gente montar o nosso portfólio e deixar ele completinho. Todo esse projeto que eu fiz, ele não foi meio que pensado que eu achei que seria melhor, mas sim porque eu tava fazendo um curso, então, tipo, eu aprendi muita coisa e eu sei o que seria mais completo pros editores ver. É claro que não precisa, a gente não precisa fazer todo esse frufruzinho que eu fiz, de colocar no fundo, às vezes você pode colocar só a imagem ali, o color script só coloca a imagem do color script que você fez, ou do storyboard, assim, tudo bonitinho. Eu quis colocar assim mais passo a passo porque eu acho que isso ajuda também, acho que quem tá vendo, né, o vídeo, que consegue entender mais ou menos todo o processo que eu fiz pra fazer o livro, né, porque tem um roteiro ali, né, nesse projeto, e também mostrar que eu tenho habilidade, sabe, não tô fazendo da minha cabeça, que eu acho que isso é o que difere muito de um artista iniciante, sabe, porque às vezes você faz muito bem os seus desenhos, mas você não tem uma linha ali de raciocínio pra mostrar, né, pros outros. Quando você faz o projeto pra você mesma, tudo bem, né? Mas quando você tá fazendo pras outras é um pouco diferente. Aí você tem que pensar nesses detalhes chatinhos. E aí eu coloquei, tipo, um zoomzinho, né, nas partezinhas do livro pra dar pra ver melhor, sabe? E aí essa parte foi bem complicada pra fazer. Nossa senhora, gente. Meu computador quase explodiu pra fazer essa parte, porque as imagens estavam com muita alta resolução. E aí eu fiz mais ou menos essa bordinha, né, esse quadradinho. Tipo, foi tudo que eu fui fazendo, assim, no Photoshop mesmo. E aí eu coloquei a imagem, né, como máscara ali pra coisar. E aí eu fiz a mesma coisa nas 3 páginas que eu escolhi, que eu coloquei os color script certinho e o estudo de valor tonal. Dessa forma, né, um zoomzinho, um mock-up, um zoomzinho e pronto. Então, eu achei que ficou bem bonitinho. E aí ficou assim, mais ou menos, essa parte aí das páginas. Eu coloquei também uns adesivinhos ali pra ficar, tipo, parecendo que tá colado. Aí aqui eu tô mostrando pra vocês tudo como é que ficou, tudo pronto, e ficou muito fofo, né? Esse projeto ficou a coisa mais fofa do mundo. Eu gostei muito de fazer ele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você ficou até aqui. E se você se interessou para comprar esse livrinho, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem. E se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei para apoiar o canal. E se inscreve no canal aqui que eu vou postar muito mais vídeos de projetos e tudo mais. E coisas paralelas pra gente fazer junto e vocês verem todo o meu processo aí, tentando virar uma ilustradora de livro infantil em tempo integral, né? Porque eu acho que isso foi um pouco difícil. Mas a gente vai conseguir, tenha fé. Então é isso. Se inscreve no meu canal se você quiser acompanhar essa jornada aí. E
todo o meu trabalho, se você gostou. Então é isso. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau!